Josué capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 1, que diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, isto é, 900 metros, quase 1 quilômetro. E não vos chegais a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram-se, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Espírito Santo, tira do meu coração o orgulho, a soberba, a vaidade, a arrogância e todo sentimento que não seja proveniente do teu Espírito. Assim eu te suplico, assim eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis aceitar dando glória a Deus? Aleluia. Eu fiquei, entre muitas coisas, irmãos, eu fiquei meio intrigado quando eu orei e pedi a Deus e parei para meditar nesse texto de Josué. E por isso que eu li todo esse texto. Entre muitas coisas, eu não vou pregar, eu só vou fazer dessa palavra que eu vou dar agora como introdução algumas coisas muito específicas que eu acho nessa história. A primeira, que quero que os irmãos parem para meditar, eu não vou aprofundar nisso. Quando Deus manda dar ordem a Josué para passar para o povo, a primeira coisa que a gente observa nesse texto, e é uma coisa assim tão contundente, que não dá nem para aprofundar nela mesmo, está muito claro. É uma pergunta que se faz e uma pergunta que se responde no mesmo texto. Deus estabeleceu que os levitas e os sacerdotes deveriam levar a arca. Eu vou lembrar os irmãos, eu sei que os irmãos que vêm na escola dominical sabem disso. A arca, no Velho Testamento, representava, além das leis do Senhor que estava ali, ou por assim dizer, é como se fosse a própria Bíblia estivesse ali dentro. A lei do Senhor estava dentro da arca. Mas uma coisa que ficou conhecida entre as nações pagãs, entre todo Israel, que a arca do Senhor, ela representava na terra a presença de Deus. Eu quero que você preste atenção nisso. Representava a presença de Deus. E não era qualquer pessoa que deveria conduzir a arca, ou a presença de Deus. Eram os sacerdotes e os levitas. Não era qualquer uma pessoa. E é uma coisa tão interessante que Deus deu até a medida. Olha, que a presença dele, eu vou trocar a arca por presença. A presença dele tinha que ter uma distância de pelo menos 900 metros, quase 1 quilômetro do povo. E disse: se não chegar muito perto, não se achegue mais perto. Não sei se você está entendendo, mas o Espírito de Deus vai te trazer compreensão. Foi forte o que Deus me disse nesse texto. Pastor Nilson, quando a gente para pensar, a gente fica assim: poxa, Deus discriminou o povo. Note que Deus diz assim para Josué, olha, o verso 3, o verso 5 diz assim, ele dá uma ordem, orienta Josué para orientar o povo e diz: santificai, põe o povo para santificar. Eu vou falar daqui a pouco sobre santificar. E mesmo o povo, depois de ter passado um período de santificação, eles não estavam aptos para se aproximar demais da presença de Deus. Me faz lembrar de um sobrinho de Davi, só para esclarecer o texto. Quando Davi levava de volta a arca para Jerusalém, a Bíblia diz que o sobrinho de Davi
Quando vê ali naquela comitiva junto com os soldados, quando vê a arca passando no lombo de um animal, quando vê a arca tombando para cair, aquele sobrinho de Davi tenta colocar a mão para segurar, e diz a Bíblia que ele morreu fulminado, cortaram como se corta de espada, ele morreu, a Bíblia diz que as suas entranhas saíram para fora, porque a presença de Deus não é para qualquer um levar nem tocar nela. Terra Madagassu de Kovacharabás. A Bíblia diz que dentro do primórdio da história, o que é santificado ao Senhor, santo é. Não, você não entendeu, vou dizer de novo. O que é santificado ao Senhor, santo é. Vou dizer mais uma vez que só uma meia dúzia entendeu. O que é santificado ao Senhor, santo é. Está começando a entender. Vou dizer mais uma vez para todo mundo entender. O que é santificado ao Senhor, santo é. E ai daquele que tentar tocar indignamente nas coisas que é santa ao Senhor. Terra Chovesneg Andagassúbia. Pastor, onde você vai chegar? Essa não é a mensagem, é só a introdução. Arca, presença, palavra. O que tinha na arca era a presença e os mandamentos, as tábuas da lei que estava ali dentro. Quem tocasse morria. Ela tinha que ir na frente. O povo, a multidão não podia estar. Só os levitas e sacerdotes. Porque Deus assim tinha estabelecido. E o que Deus estabeleceu, pastores, ninguém passa, nem aumenta, nem diminui nada. E agora eu vou te dar uma oportunidade para entender o que Deus está me falando e tem me falado. Ai daquele que tocar num dos meus pequeninos. Eu vou perguntar aí, quem é que tem a palavra dentro de si? Quem é que tem os mandamentos do Senhor dentro de ti? Quem é que tem a presença do Espírito em si? Se na arca andava a presença do Senhor, se dentro da arca tinha a palavra do Senhor, se dentro da arca tinha a presença e representava a presença de Deus na terra, eu quero saber se alguém nessa noite pode dizer: eu sou a arca viva de Deus na terra, eu sou a arca viva de Deus na terra. Quem está entendendo aí, glorifique a Deus, porque Deus se chamou para representar a sua presença na terra. E maluco eu vou dizer uma coisa, irmãos, nem Satanás com a sua arrogância ousa tocar no ungido de Deus. E infelizmente tem muitas pessoas morrendo pelo bem do caminho porque tocou em você, porque tocou em você, porque tocou em você, porque tocou em você, porque tocou em você. Está morrendo porque tocou em você, tocou no ungido de Deus, vai morrer mesmo, vai descer a sepultura, porque nem o diabo é besta de tocar no céu de Deus. Quem está entendendo aí, adora o Senhor. Terrarabachuri covas na área. Aleluia, pode adorar. Pode adorar. Uma coisa que me deixa, que eu parei para meditar, foi: meu Deus, que coisa impressionante. Eu estou fazendo introdução. Quando eu falar vou pregar, eu vou começar a pregar, mas é rapidinho. Versículo 7. Eu fiz questão de ler do 1 ao 7. Aqui me chamou a atenção essa tarde inteira, pastor. A Bíblia diz assim: Josué, ouça, põe o povo para santificar. Orientou tudo que os irmãos viram ali. Mas no verso 7, Deus chama em particular, mas é no particular mesmo. Isso aqui é entre eu e você. Ô Josué, é entre eu e você. Lá em Israel tinha a multidão, tinha os levitas e sacerdotes, mas tinha um líder. Tem muita gente, foi pregado aqui ontem com muita simplicidade, mas com muita graça. O presbítero Geraldo aqui ministrou.
E eu vou só fazer uma... Ele falou sobre obediência e a liderança. Notem que lá existia a multidão, mais de 3 milhões de almas. Existia os levitas. Tem gente que só porque canta no playback faz sou levita. Tem gente que só porque vem na frente e canta o hino diz eu sou adorador. Às vezes é um tremendo murmurador, mas porque canta acho que é adorador. Foi cantado aqui agora há pouco. O adorador é aquele que adora no olho do furacão. Tá, não teve o feijão com arroz para almoçar e está adorando. Aleluia, está sendo apedrejado, está adorando. Pisaram em você, mas está adorando. Está chorando, mas está adorando. Isso é adorador. Aí eu vou respeitar e dizer, esse é um adorador. Esse é um levita. Levita é quem sabe dar a sua vida a serviço do Senhor. Haja o que houver, ele adora a Deus. Agora, porque você tem a voz afinada, sabe cantar afinadinho no playback? Coitado, vai aprender a ser levita. A Bíblia diz que os levitas, irmão, aleluia, depois do levita tinha um sacerdote. E agora, superior ao sacerdote levita, estava a liderança de quem? No caso de Moisés, depois de Josué. Deixa eu dizer uma coisa interessante. Deus diz assim, santificai, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ponto. Aí Deus chama o líder, Josué diz, Josué, é uma coisa impressionante quando a gente vê a palavra de Deus, parece que Deus é assim, é homem, mas não é. É porque Deus desce. Paulo diz assim, eu fiz de todos para com todos. Você quer ver quando a professora, a boa professora primária, ou melhor por que dizer, que trabalha com criança ainda não enterra na idade infantil, geralmente essa criança, as mamães também fazem isso, conversa com a criança na linguagem dela, muda o sotaque de voz, fala aquele nhenhenhen, aquelas coisinhas, não é? Não é assim que funciona? Deus também, ele desce da sua linguagem santa, poderosa, não desfazendo, não diminuindo a sua santidade, mas ele desce para falar uma linguagem que nós, seres humanos, mortais, entendemos. Deus, ele desce para falar numa linguagem que você entende. E aí Josué, Deus chama Josué no particular, diz, vem cá Josué, deixa eu dizer uma coisa para você. Você coloca o povo para santificar, e eu vou fazer maravilha no meio desse povo, para renovar a fé e a esperança no coração desse povo. Mas a você, eu quero que você preste atenção nisso. Eu vou começar a engrandecer-te diante desse povo. Não, eu quero que você para pensar nessa palavra. Eu vou começar a engrandecer você diante do povo. Eu vou fazer você grande na frente desse povo. Não, mas o interessante que o Espírito de Deus ministrou nessa tarde, que a palavra começar me chamou muita atenção. Deus precisa começar. Deus pediu, ó, a partir de hoje eu vou fazer, estou fazendo, e acabou. Mas Deus disse, eu vou começar. E aí o Espírito de Deus me fez viajar e disse, tem muito crente, o Espírito de Deus falando comigo, tem muitos servos meus, meu filho, que quando Deus fala assim, eu vou começar, diz, é pouco para mim, não quero. Tem gente quando Deus fala assim, eu vou começar a te abençoar. Não, isso aí é muito pequeno para mim, eu mereço coisa maior. Ô irmão, dá para você ficar de diácono lá na porta? Passou isso para mim? Não, eu fui chamar para pregar. Ô irmã, dá para você chegar mais cedo, meia hora para abrir a igreja? Ô irmã, eu sou levita, eu canto, eu sou adorador, então não dá para abrir a igreja mais cedo. É pouco para mim, pastor. É pouco para mim. Mas se você não permitir Deus começar nas pequenas coisas, você nunca vai ter revelação suprema do eterno Criador. Se você não aprender a descer aqui embaixo, você nunca vai chegar lá em cima. Se está me entendendo aí, em nome de Jesus, abre essa boca sua e adora o Senhor, diz, me ensina a ser pequeno. Pessoas que Deus chamou para a obra, Ele mudou o nome e a personalidade dele. Deus pega Saulo de Tarso. A palavra Saulo significa o grande.
e transforma ele em Paulo pequeno. Deus pega Ezequiel, a Bíblia chama Ezequiel de aquele que via Deus, o justiça de Deus, o protegido de Deus. E Deus o chama a partir de profeta. Quando Deus o chama para a missão profética, diz: a partir de agora você é o filho do homem. Ou seja, você é do pó. Você não é aquilo que o seu nome representa. Para mim você é só o filho do homem, o filho do barro. Você não é ninguém. Eu sou Deus, e quando eu te falar, você vai baixar para me ouvir. Se você está entendendo, então abaixe para ouvir Deus nessa noite. Recebe de Deus essa palavra. Deus só fala com quem sabe se curvar perante Ele. Graças a Deus. E Deus transforma Pedro numa pedra, numa rocha. O cara era bravo, ignorante, mas Deus lapidou ele e fez daquela casca dura um vaso para ele usar. Pedro foi o primeiro a pregar no Pentecostes. E vocês estão achando que nós estamos bêbados? Nós estamos doidos do Espírito Santo. Quem está entendendo aí, deixa Deus te pegar nessa noite. Se encha, porque a unção de Deus está aqui. Sede cheio da graça. Começarei. Pastor, Deus ainda não está fazendo nada para mim, porque você não permitiu Deus começar. Pastor, você pode... Ô pastor, isso aí não dá. Eu estava pensando num negócio maior, grande, do meu tamanho. Desce. 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 Porque se a mão do homem te levantar, você vai cair feio. Mas se Deus te levantar, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 ao teu direito, mas você não vai ser atingido. Se a mão do homem te ungir, a sua unção não vai valer para nada. Mas se Deus te ungir, até o inferno vai te respeitar. Se Deus te ungiu, pode ficar certo que o diabo não pode tocar. E se tocar, ele vai morrer. Ele vai se cair numa prisão eterna. Deus é com você, creia nisso. Eu sei que tem pessoas nessa noite que precisam ouvir essa palavra. Então abre o teu coração e adore aquele que te ungiu, que te chamou, que te preparou para a obra dele. Adore! Deus já começou nesta noite a fazer obra. Deus já começou a pegar você. Se levanta dessa cinza, dá um pulo como um bom soldado. Deus te chamou para uma grande obra. Pastor, você está fugindo do tema? Não, agora eu vou começar a pregar. Santificai-vos. Às vezes a gente fala assim: irmão, vai ter oração. A partir de semana que vem, passando essa agora na corrida e na outra, nós vamos fazer uma oração lá na igreja, 5 horas da manhã. Deus tocou no coração da minha esposa para começar a oração e eu apoiei porque eu sei que é de Deus. Oração, até para incrédulo eu vou atrás dele. Você não é incrédulo, tá, meu bem? Mas se tiver um incrédulo e falar assim: pastor, estou sentindo de orar, é de Deus, vamos orar. Porque não existe oração que... Oração nunca é desperdiçada. Oração sempre é colhida, amém? Orai sem cessar. 5 horas da manhã. Meu Deus, Jesus, sou fiel, papai. Deus está aqui, aleluia. Mas às vezes, irmão, ele marca oração, uma reunião, vem ninguém. Não vem ninguém, pastor. E quando vem reclamando, murmurando. Vem igual que é soldado que foi na guerra, no meio do caminho, o inimigo pegou, ele detonou com ele. Aí ele vem todo aleijado, todo manqueba. Tem uns que vêm assim: tá difícil. Eu aprendi um corinho antigo, irmãos. Quando eu era menino na igreja, minha mãe levava na marra. E eu tinha raiva de diabo, porque o diabo não deixava eu sair para a rua e ficava me cercando na porta. É por isso que eu valorizo o diabo. Mas é um corinho assim: conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Pastor Nilson, se eu estiver passando uma luta, como já passei algumas,
Pastor, me ajuda em oração aí, porque está estreito essa semana. Mas se eu contar o problema para ele pouco pode fazer, porque também tem os problemas dele. Conta para Jesus. Tem gente que vem para a frente da igreja e fala: irmão, eu louvo a Deus porque Jesus me salvou. Se não tiver mais nada que falar, você fala que Jesus está salvo, já é um bom testemunho. Este aqui, irmão, tá isso, tá aquilo outro, só conta a derrota, conta a vitória. Se você não tiver vitória, dá glória a Deus que a vitória vem. Santificai. Não é um conselho, é uma ordem. Josué manda os príncipes de cada tribo sair no meio das tribos gritando: olha, é para santificar. Santificai. O interessante, irmãos, que alguns pregadores, alguns já citaram que santificar, que amanhã fará maravilha no meio de vós. O interessante é que o texto não diz que é para santificar hoje, que amanhã Deus vai fazer maravilha, não. Foi estabelecido 3 dias de santificação ao Senhor. Santificai-vos. Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então quando Deus deu a ordem que era para santificar, foi 3 dias de santificar. Eu vou fazer um rápido ensino aqui, uma rápida meditação. O que é santificar? Vou fazer aqui umas colocações só para deixar claro. Santificar, o que é santificar? Santificar é apartar-se, é separar-se, é afastar-se. Santificar é estar puro em um lugar que você não se contamina. O que é santificar, pastor? É você se apartar de tudo. Deus tem um padrão moral, ético e espiritual para cada um de nós, e eu preciso me apartar para debaixo desse padrão. Se o caminho de Deus é aqui, diz a Bíblia que o caminho de Deus é perfeito, eu preciso sair do meu caminho e entrar no caminho de Deus. Eu preciso tirar as minhas convicções morais, espirituais e até sociais para estar nas convicções no padrão de Deus. Às vezes o que você acha que é certo para você é equivocado, não passa no crivo nem na peneira de Deus. Você precisa entender que santificação não é você ter um monte de religião na cabeça. Santificação é se separar conforme a palavra de Deus manda. Santificação é andar com a palavra de Deus no seu coração, de tal maneira que ela faz você chorar e sorrir ao mesmo tempo com a presença da glória do Senhor na sua vida. Passou porque nós devemos santificar. Primeiro, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7. Nós somos chamados para viver uma vida de santificação. De santificação. Paulo diz que nós não podíamos de forma alguma viver conforme os ditames do mundo, conforme as paixões carnais, a vida sexual desregrada. Nós temos que viver de acordo com a vida santa aos olhos do Senhor. Nós deveríamos andar conforme os padrões de santidade do Senhor. Por isso nós devemos santificar. Segundo, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, que é a verdade, ou a melhor, a vontade de Deus, que nós venhamos buscar todo dia após dia, a vida de santidade. Sem santidade, você nunca vai poder entender o que é santificação. Pastor, e o que é santidade? Santidade, eu já disse, é tornar-se puro aos olhos do Criador. A Bíblia diz também, em Josué, nós citamos aqui, porque nós devemos santificarmos ou nos tornarmos santos para ver as maravilhas de Deus. Tem gente que vem para a igreja ano após ano, 30 anos na igreja, e não consegue ter um testemunho que Deus fez uma maravilha na vida dele. Por que será? Falta de santidade. Você só vai ver as maravilhas de Deus quando você colocar-se separado para Ele. A Bíblia diz em Hebreus capítulo, por que devemos santificar? Porque sem santidade nós nunca veremos a Deus. Hebreus 12, 14. Sem santificação ninguém, não é só os irmãos, não, é o pastor, é o padre, é o bispo, é o sacerdote, é o profeta. Sem santidade, sem santificação, ninguém, nem o levita, nem o pregador, nem o cantor, ninguém verá
o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então por que nós devemos santificar? Porque nós somos chamados para uma vida santa. Porque esta é a vontade de Deus. Porque nós precisamos, para ver a maravilha de Deus, precisamos nos tornar santos. E principalmente, sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Você pode ficar 30 anos na igreja, pregar, cantar, sapatear, cuspir fogo e ainda assim para o inferno, porque sem santificação ninguém verá Deus. Você pode até ver o povo de Deus vencer batalhas. Você pode até estar no meio do povo de Deus como Coré, aquele que fez tanta rebelião no meio do povo. Você pode até participar e ver os milagres de Deus, mas ver Deus, não. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus, um aleluia. Pastor, como nós devemos santificar, pastor? Afastar de tudo que é contra a vontade de Deus. Pastor, eu quero me santificar, o que é que eu faço? Afaste de tudo que é contra a vontade de Deus. Pastor, eu quero uma dica, para que lado é esse negócio? Vou te dar uma dica. Todas as obras da carne. Escrevi num dos meus livros que tudo que você alimenta a carne, você mata o espírito. Tudo que você alimenta o espírito, você mata a carne. É bíblico isso. Tudo que você alimenta a carne, a sua carne está com a... vai matar o espírito. A carne dizendo, eu não vou no culto hoje. Você vem na marra. E aí você alimenta o espírito e a carne está subjugada à sua vontade, à vontade do espírito. Você quer vencer a carne? Alimenta o espírito. Você quer matar o espírito? Alimente a carne. Pastor, então que obra da carne é essa? Eu tenho uma dificuldade de entendimento. Agora eu vou fazer um estudo bíblico aqui só rapidinho. Labra comigo, eu quero ler com a igreja. Eu faço questão, porque nós estamos num culto de sair daqui debaixo de uma nova visão. A partir de hoje você vai sair daqui dizendo, se o pastor falou aquele negócio lá, eu preciso mudar de vida. A minha palavra pode não te convencer, mas a Bíblia vai te convencer. Abre em Provérbios capítulo 6 que eu vou te mostrar. Aleluia, o que é obra da carne? Eu sempre dei estudo e já preguei sobre esse tema, mas nessa noite nós vamos ler. Abre aí para mim. Versículo 16. A seguir diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, eu quero ver a igreja, vou dizer de novo porque nós vamos ler o texto, mas eu quero que você grita bem alto. A última parte aí. Olha, estas 6 coisas o Senhor fica aborrecido, e a 7ª ele abomina. Mais forte, gostei dessa, mas tem que ser mais forte. 6 coisas aborrece o Senhor. O coração do Senhor fica aborrecido. Sabe o que é um coração aborrecido? Deus fica assim. 6 coisas aborrece, mas a 7ª ele abomina. E você vai descobrir o que a 7ª abomina. Olha quais são as... Vai contando o dedo assim, ó. Vai contando o dedo como eu já fiz. Primeiro, olhos altivos. Não vou ficar explicando sobre olhos altivos. Soberba. Língua mentirosa. Obras da carne. Mãos que derramam sangue inocente. Corre para dar notícia ruim. E atrapalhar e até jogar o outro no buraco. O coração que maquina pensamentos pecaminosos. Vou fazer. Uns falam assim, terra, manto, fogo. Vou fazer. Pés que apressam a correr para o mal. Agora, a 7ª que o Senhor abomina. Está no versículo 19. A testemunha falsa, que respira mentira e que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina aquele que fica fazendo futrica no meio dos irmãos, que fica jogando um contra o outro. Deus abomina. Sabe o que é uma pessoa que está abominada aos olhos de Deus, pastor? É alguém que Deus fala assim, não serve nem para lixo. Aí a cantora falou aqui que Deus não conserta trinca.
Deus quebra o vaso, faz novo. Eu glorifico a Deus, porque eu fui para o vale em 2006. O Senhor me quebrou. Ele falou: eu te entreguei na mão de Satanás para te moer, peneirar o que sobrar, eu faço um vaso novo para me usar. Eu louvo a Deus pela minha faculdade, minha pós-graduação espiritual dentro do vale. Deus me moeu mesmo. Eu gemi, pedi a morte. Ele disse: eu estou fazendo uma nova obra. Está na minha mão, e da minha mão ninguém escapa. Mas tem uma coisa que eu chamo Deus. Eu chamo Deus para ser minha testemunha, e Satanás como procurador, como promotor de acusação. Nos meus lábios nunca houve a murmuração contra a santidade de Deus. Eu vou morrer debaixo do pé de muitos, sendo pisado e humilhado, mas ainda assim vou adorar o meu Deus, porque eu sei que o meu Deus gosta de um coração adorador. Ele ama alguém que pode estar pisado, machucado, ferido, humilhado, mas sabe adorar. Quem está entendendo aí, pelo amor de Deus, adore ao Senhor. Pastor, por que a minha bênção não veio? Provérbios capítulo 6. Deus está aqui, aleluia. Aleluia, Jesus. O Espírito de Deus está me conduzindo, eu vou fazer o que Ele mandou. Eita, glória, Santo, glória, Pai. Eu dei um estudo Aleluia. sobre isso aqui. Esse texto aí é o tronco da árvore. Você, eu. A nossa natureza humana não quer saber de santidade, não. A nossa natureza humana não quer saber de ler Bíblia e nem orar. A nossa natureza humana não quer saber de levar desaforo para casa. A nossa natureza humana, quando alguém fala mal da gente quer logo chamar para tirar a satisfação. A nossa natureza humana é tudo aquilo ali. Aí alguém diz: mas pastor, eu sou cheio, aquela pessoa é cheia do Espírito, eu sou cheio, tem gente vazia. Mas eu sou profeta, tem que me respeitar. Porque eu profetizo, eu tenho visão, eu tenho revelação, ponho a mão sobre os enfermos e eles curam. Aí eu sou superior a todo mundo, e aí eu posso pisar em todo mundo, porque afinal eu sou profeta. Vai para o inferno profetizando, sapateando, relepejando, curando, expulsando demônios. Pastor, que negócio é esse? Mas não é Deus que está fazendo, não. O nome de Jesus é um cheque em branco. Meu Deus. É só você ler Bíblia, meu irmão. Se você pensa assim, está escrito: Senhor, profetizei, expulsei demônio, fiz maravilha, apartai de mim. Pastor, você é tradicional? Não, eu sou profeta, mas daqueles bons, daqueles que sabem ler Bíblia, daqueles que se encaixam com a palavra. Eu sou daqueles que não andam por aí comprando, sendo comprado por oferta ou por dinheiro, ou porque alguém é mais bonitinho do que o outro, ou porque alguém tem influência mais do que o outro. Não, eu não me vendo. Quem me chamou foi Jesus, o meu preço está pago lá na cruz do Calvário. Se você é como eu, só os que são, levanta a mão e adora a Deus. Eu não me vendo. Pastor, estou sabendo aí que você está desempregado, vai passar fome. O senhor tem que segurar aquele homem adúltero, mentiroso, aquela mulher que está na prostituição, que quer ficar na igreja, segura ela. Ora, irmão, se Deus quiser que eu e minha família vá para o meio da rua, dormir na calçada, tudo bem, minha vida é dele. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele é Deus. Se nós não tivermos condições de continuar pagando o financiamento da casa, eu falo com a minha mulher: olha, vai para tua casa, para tua mãe lá morar, pede favor a ela lá, porque eu tenho um destino, eu vou para Marquês. E o que eles devem fazer, pastor? Você vai largar o ministério e desistir? Não, eu vou nem que sair tomar um banho no banheiro público, trocar de roupa, vem com a roupa, o paletó amassado, porque talvez não vou ter ferro para passar, eu vou vir todo danado, mas eu vou vir para a casa de Deus adorar. Aí você vai perguntar: pastor, você aguenta isso? Aguento. O meu Senhor aguentou muito mais. A minha fé não está naquilo que eu tenho, eu posso, eu faço. A minha fé está no Senhor Jesus. Ele é digno de honra e glória. O segredo é saber que o Senhor está comigo. O segredo é saber que Deus está comigo, porque eu com Deus sou maior, sou maioria. Se o Senhor entrou comigo no negócio, ainda que o exército seja de 1000, eu já venci, porque o Senhor já passou na frente. Larga a mão de ser medroso, viva a santidade de Deus na sua vida. Não fica segurando em galhos, não. Pastor, por que nada acontece para mim? Provérbios 6. Sai do meio dessa picuinha, meu irmão. Sai do meio dos fofoqueiros. Sai do meio dos conversadores fiados. Se alguém chegar aí falando mal do pastor, repreenda e fala: em nome de Jesus, você quer morrer de maldição, rapaz? Não mexe nisso não.
seja de Deus. Eu não estou nem aí. Se você fala mal de mim, se você desce o porrete de mim, estou nem aí. Eu aprendi a te amar e te perdoar. É meu dever te amar e te perdoar. Agora eu fico com dó de você, porque as portas vão travar, a doença vai bater na sua porta, a maldição vai sair, aleluia, a morte vai estar na sua panela. Mas se você ouvir o profeta, você vai viver, vai multiplicar o azeite, vai multiplicar a farinha na panela. Deus vai mudar a sua história, em nome de Jesus. Não empresta a sua boca para o diabo, abre a tua boca para ser um adorador. Santificai. Pastor, amanhã vai ter maravilha. Passa pelo vale da santificação. Pastor, minha bênção vai chegar. Estou esperando o pastor profetizar daqui a pouco que eu vou sair daqui com a minha bênção. Ah, aquela porta de emprego, a minha cura, o carro, a casa, não sei mais o que. Ei, santificai primeiro. Pastor, eu quero saber como é que é mesmo santificar. Primeiro, Provérbios 6. Diga aí para me ouvir, para você não esquecer mais. Provérbios 6. Ficou todo mundo calado? É, Provérbios 6. Guarda isso. Como nós devemos santificar? Saindo das obras da carne. Buscando a comunhão e a intimidade com Deus. Um dia eu estava no monte orando, a pessoa falou, pastor, eu queria ser igual ao senhor, ter intimidade com o senhor. Aí eu falei, você está vendo aqui? Eu passo dia e horas aqui no monte, conversando com meu Deus. Você só conversa muitas horas quando você tem intimidade. Quando você não tem intimidade, você vai na casa da pessoa, uma visita de meia hora já é muito. Você não tem assunto, não é? É ou não é? Eu estou errado? Sim ou não? Sim ou não? Quando você vai na casa da pessoa, você não tem muita liberdade com a intimidade, você chega, eu vim fazer uma visita aqui, irmã. Aí então você fala, o assunto acabou, a gente depois volta, mas depois eu volto outra hora. Aí você não tem assunto, acabou o assunto. É ou não é? Sim ou não? Mas quando a pessoa que você tem intimidade, você, nossa, e como é que estão os meninos na escola? E seu marido, e sua esposa, e não sei mais o que, e vai contando isso, vai contando. Quando você assusta, meu Deus, a hora, eu só vim meia hora aqui, mas você já chega, eu só vou ficar meia horinha aqui. Aí você vai, quando você assusta, 2 horas. Outro dia eu fui conversar com uma pessoa, eu falei, meu Deus do céu, eu tinha um tanto de coisa para fazer, trazer minha manhã inteira, conversando com a pessoa. Assunto, quem tem intimidade com Deus não tem 5 minutos de oração, não. Ele começa a chorar, daí passa 1 hora, 2 horas de joelho, ele assusta. Ele só lembra que o carro doeu, e ele continua de joelho, dizendo, meu Deus, oh Deus, visita a irmã Maria, o irmão João, e tá orando, aí doeu, ele vira do outro, segura do outro, aleluia, Jesus, vai lá, enche-me do teu espírito, eu quero fazer, quem tem intimidade com Deus não cansa de orar, ele continua falando, ele fala de pé, deitado, de joelho, ele fala o tempo todo, intimidade com Deus e comunhão com Ele. Mas para isso é preciso entender o segredo da santificação. Aparta um tempo para Deus. Largue o Facebook, largue o WhatsApp e principalmente largue a vida dos outros em nome de Jesus e vai cuidar da sua e da santidade de Deus. Como, pastor? Eu vou me santificar vivendo o evangelho. Primeiro, você tem que enquadrar com Provérbios. Você precisa buscar intimidade e comunhão com Deus. Em terceiro, vivendo o evangelho na sua vida, de tal maneira, de tal ponto, que sejamos semelhantes a Jesus. Viver o evangelho, não esse negócio de eu canto, eu prego. Não, isso aí é religião. Eu não defendo a prática da pentecostal missionária, ainda que Deus me colocou na frente dessa obra. Sou contra aqueles que batem na... O irmão Nilson sabe disso. Quando ele vai me fazer alguns cartazes de evento, pastor, quer colocar ministério pastor Barbosa? De jeito nenhum, rapaz. Não tenho nada. Tudo é dele, por ele e para ele. Aleluia, eu quero e luto para ser, mas eu luto para ser o menor da casa. Porque Deus procura o menor da casa. Deus não procura estrela, Deus procura o que está apagado pelo acender.
Deus não procura os que batem no peito, eu não tenho problema de saúde. Deus procura os enfermos, espiritual, físico, para Ele curar. Jesus diz que o são não precisa do médico. Se você está sendo injustiçado, é esse que Deus vai fazer justiça. Se você está sendo pisado, é esse que Deus vai levantar. Se você está sendo afrontado, é esse que Deus vai julgar a sua causa e te dar vitória. Agora, viver o evangelho não é fácil, irmão. Para resumir, daqui eu termino 5 minutos. Viver o evangelho não é fácil. Porque às vezes você encontra umas carnes de pescoço pela vida, dá vontade de você pular no pescoço dele, arrancar as carnes do pescoço que já tem pouca toda. Dá vontade de você, sabe? Não são poucas as vezes que eu saí de um culto como esse e passei o resto da noite orando por causa das afrontas. E eu sempre falo, Deus, me ensina a amar como tu me ama. Porque as afrontas que eu já recebi de seres humanos como eu já afrontei a Deus com os meus pecados, com as minhas falhas. E eu não mereceria de forma nenhuma o céu se eu não aprendesse a amar como o meu mestre e Senhor. Toda vez que você estiver passando por uma afronta, pensa nas afrontas que Jesus sofreu por você. Toda vez que você se sentir injustiçado, humilhado, pensa naquelas humilhação que Jesus passou por você. Eu confesso que essa semana eu fiquei meio chateado, fui para casa e passei parte da noite chorando. E a minha oração foi só uma: Deus, me ensina a amar e perdoar meu irmão. Acordei de manhã, minha esposa preocupada comigo disse: como é que você está? Estou em paz. É aquilo que eu já preguei ali atrás. Quem fala mal, quem me persegue, e se te apedreja, é porque você está na frente. Pastor Nilson está aqui atrás de mim. Eu não tenho como acertar ele de pedra. Mas se o pastor Nilson ficar na minha frente, eu vou. Você já matou calango? Aqui fala lagartixa, calango já matou? Aí você era moleque. Se você falar que não, vou perguntar ao seu pai que dessa. Eu tentava acertar a cauda do calango, da lagartixa, e é difícil. Mas enfim, eu consigo apedrejar o pastor Nilson que é atrás de mim? Não. Mas eu consigo apedrejar os irmãos. O irmão Nilson está aqui na minha frente. Se você está sendo apedrejado, é porque você está na frente, está incomodando quem está atrás te apedrejando. Então eu aprendi uma coisa: se me acerta a pedra, tem um hino aí antigo do Matos Nascimento, que essas pedras o Senhor vai recolher para ele. Você está sendo apedrejado, bate no peitinho de Deus, está comigo, por isso eu estou sendo apedrejado. 1 Pedro capítulo 3, versículo 14 diz: se sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O sol que está brilhando na sua vida está incomodando alguém e alguém está te apedrejando. Então aguenta firme aí, porque você está sendo apedrejado, porque Deus está na sua vida. Viver o evangelho de tal maneira que sejamos semelhantes a Ele no amar. Se amardes uns aos outros, todos saberão que sois meus discípulos, disse Jesus aos seus discípulos. Deixa eu contar uma história para encerrar. Havia um homem na história do século passado, que o nome dele é complicado. Eu tive que anotar o nome dele, porque é complicado falar o nome dele. Um missionário, que ele era conhecido no meio, por onde ele passava, como o apóstolo dos pés que sangrava, porque dedicou a sua vida à humildade, às causas da humildade e a viver Jesus na vida dele. O nome desse homem é... Deixa eu colocar meu óculos, porque o nome é difícil, viu? É Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh. Era um missionário conhecido como o apóstolo dos pés que sangrava. Certa vez, lá na Inglaterra, ele foi chamado para ir numa grande mansão para orar para uma senhora que estava sendo consumida pelo câncer. E a história conta que quando ele chegou na porta daquela mansão, ele chama
ali no interfone, chama e vem a empregada e pergunta a hora, o que é que ele diz, olha, eu vim aqui orar para fulana de tal, a senhora, sua patroa. Como eu te anuncio, ele disse, sada sum de sangue. Ela chegou lá e disse, olha, minha patroa, tem um moço aí que diz que veio orar para a senhora. Aí ela disse, quem é? Qual o nome dele? Ela tentou dizer, a empregada tentou, o nome é complicado, ela não conseguiu dizer. Mas eu não sei, é um nome assim, sada sum do sangue, eu não entendi, é sada sum do sangue. Mas ela não conseguiu falar, eu não sei não, mas você não sabe quem é não. Aí a empregada disse assim, minha senhora, eu só sei que ele ou é Jesus, ele é igualzinho a Jesus. Se não for Jesus, é pelo menos irmão dele, porque parece demais com Jesus. O que é isso? As pessoas têm que olhar para você e ver você tão parecido com Jesus, que eles vão confundir, é Jesus na terra ou não. A história conta de um missionário chamado David Livingstone. Foi mandado para a África, para trabalhar no meio dos índios ali da África. E diz a Bíblia que David Livingstone, ele passou a vida inteira ganhando os índios para Jesus. Mas ele pôs um propósito no coração. Eu vou pregar em todas as aldeias da África. A minha vida vai ser pregar em todas as aldeias da África. Mas na aldeia que eu vou morar, onde ele morava no meio da aldeia dos índios, eu não vou pregar para ninguém. Eu vou viver o evangelho. A história conta que ele ganhou centenas e milhares de índios. Ele nunca pregou o evangelho na aldeia que ele morava. A doença cometeu o seu corpo e ele ficou moribundo e foi mandado de volta para os Estados Unidos para curar, para tratar da sua enfermidade já na sua bastante velhice, avançada velhice. E a história conta que mandaram então um outro missionário, um jovem recém-formado, um grande mestre em teologia, especialização em missiologia, um cara gabaritado, para ir substituir David. E a história conta que ele então chega naquela tribo de índios onde David morava. E ele foi morar lá onde David morava. E o primeiro sermão ele reúne toda aquela tribo, pastor Nilson, e começa a dizer, como qualquer um missionário faria. Falou sobre Jesus, quem é Jesus, por que Jesus, e foi falando sobre Jesus, descreveu Jesus para os índios. Quando ele estava no meio do sermão, o cacique, o chefe tribal, levantou e falou, pastor, pera aí, eu conheço esse homem. Conhece? Conheço. Mas aqui, ele morou aqui na aldeia. Só que ele não tinha esse nome não, de Jesus, não, nós não conhecemos Jesus. O nome dele é David Livingstone. Aleluia, você está entendendo? Talvez você não entendeu. Viver Jesus, ainda que eles não te conheçam como nome ou sobrenome, mas vão saber que Jesus é na sua vida. Se você tem Deus na sua vida, as pessoas vão ver Deus e não precisa você fazer propaganda de si mesmo. Deus será honrado na sua vida. Santidade é isso. Me apartar e ter um particular com Deus. Sendo Jesus o que sempre foi, o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele sempre se apartava num particular com Deus, com o Pai. Ele sempre trazia Deus para uma conversa. Você vê Jesus que não precisava subir nos montes orando. Você vê Jesus buscando comunhão com o Pai. Certa vez ele subiu no monte e foi orando, que o seu rosto brilhou, as suas vestes resplandeceram. Comunhão. Vou encerrar. 3 coisas que eu quero que você pense. Eu preciso deixar as minhas coisas na mão do Senhor, porque isso não agrada a Deus. Deus não te chamou para simplesmente dominar você dentro da igreja. Deus te chamou para tomar posse de você 24 horas. Deus não te chamou para você vir aqui cantar bonito, sapatear e cuspir fogo e profetizar. Deus te chamou para você ser uma luz no meio das trevas.
Deus não te chamou para você viver uma vida que aparentemente tem falta até asinha de anjo para voar dentro da igreja. É reto até para cá, sapatado. Não, Deus não te chamou para isso não. Deus te chamou para você ir no meio dos pecadores e mostrar que Deus é na sua vida. Deus te chamou para você cantar aqui com um som. O nosso som pode melhorar. Um som talvez super potente, com 10 mil watts de potência. Deus não te chamou para isso não. Deus te chamou para você de boca a boca e pregando o evangelho, dizendo: Jesus Cristo quer salvar. Entre na periferia, na boca de droga, de vida de droga, e pregue Jesus. Aleluia. Aprenda a cantar para os teus vizinhos, né? Você adorando, não fica para o lado gritando com seus filhos, amaldiçoando teu marido, amaldiçoando tua igreja, amaldiçoando seu pastor. Adore para que o teu louvor saia das tuas portas e enche a sua casa, enche os seus vizinhos, o teu quarteirão, e as pessoas vejam: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Eu vejo que aquela mulher diferente, ela não me deu bom dia, ela não me chamou para a igreja, mas eu quero ser igual a ela, como David Livingstone. Eu quero ser igual a eles, sem palavra ele ganhou e testemunhou no meio da tribo de índio. Se você está entendendo aí, recebe essa palavra na sua vida e glorifica a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Uma perguntinha simples. Jesus, Pai. Aleluias. Oh, aleluias. Pare de ser religioso. Deus. Vou terminar com essa porque eu não poderia deixar ela fora. Deus. O apóstolo Tiago foi um dos apóstolos mais experientes na lei do Novo Testamento. O evangelho foi escrito com graça, mas Tiago era instruído em toda a lei judaica como um mestre. Tiago diz assim: se você cuida ser religioso e não refreia a sua língua, você faz da sua religião vã. Se você diz que tem Deus, mas você não consegue abençoar com a sua boca aos irmãos, você está mentindo. Se você não consegue abençoar, Romanos 11 diz: abençoeis e não amaldiçoeis. Alguém está te pisando? Bate o joelho no chão, chore. Deus o abençoe, porque eles não sabem o que faz. Glória a Deus. É por isso que às vezes quando me apedreja, eu choro igual menino, irmão, porque me dói na alma. Eu sou carne, mas eu nunca, e Deus e o diabo é testemunho, permito o ódio no meu coração, nem a mágoa. Pode me bater hoje, eu vou secar. Pastor, o irmão Nilson sabe disso, sempre anda comigo aí. Um dia eu estava numa situação que ele falou: pastor, você tem condição psicológica de voltar dirigindo para casa? Eu falei: tem, meu irmão, meu negócio é com Deus. Eu vou passar o resto da noite conversando com Deus sobre essa picuinha aí. Ele falou: pastor, ele estava comigo, foi me filmar. Pastor, eu estou preocupado que o senhor tem condições. O Daniel estava comigo nesse dia também, meu filho Daniel. O senhor tem condições de voltar para casa? Eu fiz: o meu negócio é com Deus. Eu sou servo dele, a minha vida é dele. Se ele me matar, se ele me humilhar, se ele me pisar, se ele mandar o vento vir, se a tempestade vier, se vir tempestade de areia, de chuva, de granizo, não importa, eu vou ficar nele. Aleluia. Como diz Jó, ainda que ele me mate, eu esperarei nele. A justiça minha vem dele. É ele que me levanta, e se ele quiser me abate. É ele que me faz novo, e se ele quiser me quebra de novo. É ele, eu sou dele. Ele é o meu amado é da minha alma. Se você está entendendo aí, eu amo ao Senhor acima de mim mesmo. E eu quero perguntar a você nessa noite: você quer largar as picuinhas? Eu não vou com a cara do pastor, desse pastor. Esse pastor não me convence não. Vou com a cara dele não. Vou dizer uma coisa, para sua informação aí, vai para o céu. Lá no céu só vai para quem sabe lidar, tem bom relacionamento com o irmão. Se você não sabe se lidar com o seu irmão, você está candidato daqueles muito fortes. Igual dessa política que estava aí, o cara ganhou com 81%. Você está um candidato quase 100% de voto para o inferno. Pastor, isso é palavra do Senhor. Bíblia, meu irmão. Bíblia. Perdoe, porque Jesus não cansa de perdoar os teus pecados. Ame, porque Jesus te guarda no amor. O que me conserva vivo há 32 anos pregando o evangelho é o amor de Deus.
Quando eu estou no extremo, eu falo: Deus, pelo amor do Senhor, do teu filho do sangue do teu filho derramado na cruz do Calvário, não me julga com justiça, porque senão estou frito, estou morto. Me julga, me olha com olhar de amor. Se não fosse a misericórdia do Senhor, não estaríamos nessa noite aqui. Você sabe disso. Você sabe disso. Eu quero chamar o Espírito de Deus, me mandou chamar aqui na frente para a gente encerrar. Só aqueles que entenderam a palavra. Só aqueles que têm um chamado, seja lá de pregador, de levita, de pastor. O pastor falou que era para mim abrir a igreja mais cedo, parece que serviu de carapuça. Eu estou dando um exemplo aqui, coisas pequenas. Dorcas só fazia roupa para ajudar os apóstolos. Deus não esqueceu. Coisas pequenas. A Bíblia fala que um homem que não tinha nem nome, aquele servo de Maria e Marta, foi buscar o mestre para fazer uma notícia positiva, virou profeta. Ele foi como secretário de Marta e Maria e voltou de lá profeta, porque quando o Senhor manda, a gente é profeta, não é? Jesus diz: vai lá e diz que amor, ele é profeta. Se eu fosse Deus, ele está dizendo que hoje ele dá esta casa, você não quer? Então aquele moço saiu como secretário e voltou como profeta. Coisas pequenas. Você quer entrar nas coisas pequenas para ver as coisas grandes de Deus? Você quer colocar a partir de hoje, apartar-se daquelas coisas que Deus já te comprou? Para com o zap. Tira mais tempo para a leitura da palavra e a oração. Para com o Facebook. Não fica na casa da vizinha. Vai orar. E se chegar na casa da vizinha, evangeliza ela. Para com essas coisas, porque olhando 12 horas por dia, e quando o sol nasce e entra, você fez o que para Deus hoje e a semana passada inteira? Você correu para a faculdade, para o seu estudo, para o seu trabalho, você cuidou dos seus filhos, levou seus filhos na escola, cuidou da casa, lavou roupa, passou roupa, você lavou casa, fez tudo, e para Deus? Ou você acha que Deus tem cara de taxa? Deus, eu preciso da bênção. Quer ver maravilha? Santifica. É um propósito de você precisa apartar de tudo isso que é coisa da casa e por santidade ao Senhor como estilo de vida a partir de agora. Aí você vai ver maravilhas no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, no seu ministério. Você não vai ficar cantando só para os outros bater palma. A unção vai descer enquanto você adorar, enquanto você pregar, enquanto você evangelizar, e as portas se abrirão. É rapidinho. Eu quero saber se você entendeu a voz de Deus essa noite. Você entendeu? Levanta do seu lugar, vem aqui. Eu, pastor Deus, vamos fazer um favor. Sai do seu lugar rapidinho, vem aqui na frente. Aleluia, vem aqui na frente, nós vamos fazer uma oração aqui. Ah, pastor, eu estou com um tanque meio assim, quase pela metade, sabe? Então vem se encher. Eu vou profetizar que você vai ser encher da graça de Deus. E se você abrir o coração, Deus vai te pegar nessa noite. A cantora, vem adorar Deus com mais menina aqui, por favor. Aleluia, você vai sair daqui, vai te pegar de uma forma tão forte que você vai ser sacudido pelo poder de Deus. Pode vir, irmão, não dá, aqui é fogo, mas o fogo que eu sou só pecado. Pode vir depressa, nós vamos fazer essa oração. Chegue mais perto do altar aqui para dar lugar para o irmão. Aleluia, eu já disse e vou dizer de novo. Deus vai te pegar aí, não abra o coração. A partir de agora, eu quero ser santo como ele é. Deus me chamou para a vida de santidade. Eu quero que você levante com a mão assim, para segurar a bênção do Senhor. Você vai levantar a mão e vai, Deus, pode colocar aqui brasa viva na minha vida. Aleluia, quando eu falar que é para pegar, você vai pegar essa mão e vai colocar no teu coração e dizer: Senhor, queima meu coração como altar. Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Deus vai renovar a tua vida.
É assim, irmãos, é assim, irmãos,
A arca vai ficar aqui. Quem quiser me receber o renovo, ela vai ficar trancada aqui. Ninguém vai pegar, ninguém vai tirar, ninguém vai roubar. Os filhos querem roubar a arca, não. Aleluia, a presença da arca está aqui. A presença de Deus, irmão Elson, é chamado de Deus. A consolação do Espírito Santo.